Vilisca. No dialeto nativo, o nome significa lugar bonito. E em 1912, essa pequena cidade no Iowa era exatamente isso. Um lugar próspero, seguro, onde todos se conheciam. Mas, na noite do dia 9 de junho, um domingo festivo, o lugar bonito se transformou no cenário de um dos casos mais enigmáticos e perturbadores da história. 8 pessoas entraram naquela casa após uma celebração na igreja, 6 crianças e 2 adultos, mas nenhum deles viu o sol nascer. Hoje nós vamos entrar na casa dos Moore e tentar entender o que aconteceu naquela madrugada, em que o silêncio se tornou eterno. Tudo começou com um gesto de gentileza. Josiah Moore, mais conhecido como Joe, um empresário de sucesso, e sua esposa Sarah estavam na igreja presbiteriana para o Dia das Crianças. Com eles estavam seus 4 filhos e 2 convidadas, as irmãs Ina e Lena Stillinger. Há um detalhe que me arrepia. Joe ligou para a família das meninas naquela tarde. Elas estavam com medo de voltar para casa no escuro, então ele prometeu que na casa deles elas estariam seguras. Por isso, ele pediu para que seus pais permitissem que elas passassem a noite com seus 4 filhos. Mas mal sabia ele que o perigo não estava no caminho. O perigo já estava esperando dentro de casa. Eles voltaram da igreja por volta das 22 horas, e aquela foi a última vez que foram vistos com vida. Na manhã seguinte, o silêncio era enlouquecedor. A vizinha Mary Peckham estranhou que a casa dos Moore estava trancada e sem o barulho costumeiro das crianças. Preocupada, ela ligou para o irmão de Joe, Ross Moore. Ross chegou, usou sua cópia da chave e, ao abrir a porta do quarto de hóspedes, o horror se revelou. Entre lençóis marcados pela violência estavam as pequenas irmãs Stillinger. O policial Orton, um homem experiente, ao subir as escadas e ver o que o assassino fez com as outras 6 pessoas, caiu de joelhos. As vítimas foram atingidas com o lado cego de uma machadinha. Mas o assassino não queria apenas matar, ele queria destruir. Joe Moore foi o alvo principal, golpeado com uma violência fora de qualquer padrão. O que torna esse caso ainda mais perturbador não é apenas a violência, são os detalhes deixados pelo assassino. Ele cobriu todos os espelhos da casa com um pano branco. Cobriu também as janelas com os aventais da Sarah. Ele queria privacidade. Dizem também que ele preparou um prato de comida e o deixou na mesa. Um pedaço de toicinho cru enrolado em um pano foi deixado ao lado da arma do crime. Mas por quê? Seria esse um ritual? Ou ele simplesmente se sentia tão à vontade que se deu ao luxo de comer enquanto vigiava os corpos? Bem, a verdade é que nenhuma informação jamais pôde ser confirmada. A investigação foi um verdadeiro caos. A cidade inteira invadiu a casa antes da perícia, e com essa invasão as provas foram destruídas, impressões digitais e qualquer outro resquício que poderia levar ao assassino. Mas 3 nomes ficaram marcados. O primeiro foi o senador Frank Jones, um homem poderoso, que odiava Joe Moore por uma disputa de negócios. Teria ele contratado um matador? Depois, o reverendo George Kelly, um pregador itinerante que sofria de instabilidade mental. Ele chegou a confessar o crime ao dizer ter ouvido vozes de Deus ordenando que ele matasse todos completamente. Ele também enviou camisas ensanguentadas para a lavanderia dias depois. No entanto, posteriormente, ele retratou a confissão e acabou absolvido em 2 julgamentos por falta de provas físicas conclusivas. E, por fim, a teoria mais provável, um serial killer dos trilhos, alguém que viajava de trem pelo país escolhendo casas aleatoriamente perto das estações para cometer massacres idênticos. Hoje, a Casa 310 em Vilisca é um museu. Dizem que o mal que entrou lá em 1912 jamais saiu. E aqui eu peço licença para um adendo. Acho esse detalhe muito bizarro. Até eu, que sou fascinada por histórias de true crime, acho de muito mau gosto fazer do lugar onde aconteceu um crime como esses um museu com o único intuito de arrecadar dinheiro em cima de uma tragédia como essa. Mas enfim, não é? O fato é que os visitantes relatam vozes de crianças, objetos que se movem sozinhos e veem vultos nos armários, exatamente onde o assassino teria se escondido para esperar a família dormir. O dinheiro da recompensa nunca foi pago a ninguém. Ele foi usado para comprar as lápides das 8 pessoas que só queriam uma noite de sono segura.
O fato que entristece é que, apesar de tantas linhas de investigação e teorias criadas, mesmo 113 anos após o crime, este massacre jamais foi resolvido e as vítimas jamais conseguiram uma reparação onde o assassino que ceifou as suas vidas fosse colocado atrás das grades. Ele provavelmente viveu a sua vida normalmente, sem ser perturbado por ninguém, e morreu impune, enquanto as suas vítimas não tiveram a mesma chance. Eu sei que estamos apenas no início desse trabalho, mas esse é um dos casos mais sombrios que eu trouxe aqui para o canal. Se você chegou até o final, comenta a palavra machadinha aqui embaixo para eu saber que você faz parte da elite dos investigadores do canal. Não esquece de se inscrever para não perder a próxima história. Te vejo em breve. Até logo!